Antes de mais, bom dia, sou o engenheiro Hernani. De assegurar a confidencialidade de todas as informações que vão ser prestadas nesta entrevista e de perguntar se podemos gravar vídeo. Sim, esteja bem entrado. Pronto. Começando por agradecer a sua disponibilidade na realização desta entrevista, que de facto é muito importante para o nosso projeto e para sabermos quais as competências que um gestor industrial, como é o seu caso, deve ter ao sair do ensino superior. E esses são os nossos grandes objetivos desta entrevista, assim como, e se for possível, depois irmos ao Espaço Fabril, porque é um dia mais tarde o local onde vamos ter que estar presentes, e deste modo vamos começar então a nossa entrevista. É um gosto sempre participar e poder ajudar, até em futuro, colegas Exatamente. Ora, vamos iniciar então mais propriamente a entrevista. De uma forma breve, se nos pode dizer como é que foi o seu percurso académico quanto ao ensino superior, como foi a transição para o mercado de trabalho e quando é que terminou a licenciatura ou mestrado? Eu sou licenciado então, em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Lusíada, Violão Americano, sou da turma 98. Terminei em 2004 e o meu primeiro contacto com a indústria é mesmo no âmbito do projeto final do curso, em que tínhamos que executar um projeto em contexto industrial, contexto de trabalho, e eu realizei o meu numa empresa na Comundo, uma empresa de estofos e bancos secados, na ajuda, na altura da implementação de uma metodologia de gestão e de medição de desempenho, chamado Balance Scorecard, na altura. Essa foi a minha primeira contacto com a indústria, com o chão de fábrica, até na minha área. Posteriormente, a acabar o curso, ainda estou há algum tempo sem trabalhar. Depois estou há algum tempo, alguns meses, numa empresa promotora imobiliária, mas aí a desempenhar funções até mais de escritório, administrativos. E, entretanto, enquanto também estou nesse trabalho, vou tirando algumas formações, até que surgiu uma oportunidade de fazer uma nova formação, tirar um curso de longa duração em gestão da produção mesmo, relacionado obviamente com o nosso curso, e no âmbito dessa formação também tinha que realizar um estágio de 6 meses, que foi realizado aqui. E foi essa, digamos, o que me promoveu, digamos assim, a minha transição mesmo para o mercado na minha área de trabalho. Há quanto tempo é que trabalha nesta empresa? Ora, eu iniciei o curso de Gestão de Produção em 2006 e o estágio começa já em 2007. Desde 2007, então? Sim, e desde 2007 que aqui estou. Inicialmente no estágio e depois acabei por ficar. Relativamente ao ingresso no mercado de trabalho, Sr. Engenheiro, como foi a sua integração então no mercado de trabalho? Bom, como referi anteriormente, deu-se a possibilidade de me integrar através da realização do estágio, Certo. o que me permitiu, de uma forma mais suave, porque nos estágios temos obviamente as nossas obrigações, temos que cumprir aquilo que nos é pedido, mas há sempre uma fase de transição que não é tão pressionante, digamos assim, ou que nos incute tanta pressão. O que mais o motivou para escolher esta área? Assim, eu confesso que inicialmente, antes de escolher o curso da EGI, a minha ideia até era ir para a Economia. Mas em conversa com um amigo meu, que eu tinha entrado em EGI no ano antes, foi-me dado a conhecer o curso e, mediante aquilo que ele me disse, achei um curso que me poderia dar, digamos que no final, um leque mais abrangente de possibilidades de entrar no mercado, porque temos um curso que nos é transversal a várias áreas da indústria e qualquer uma delas. E foi a principal razão
que me levou depois a ir para o curso. Não tendo até no início, digamos, uma aptidão tão grande para a parte de engenharia, mais até de gestão, mas sim, depois foi-me explicado e achei que realmente, em termos de possibilidades futuras, seria um curso bom, que poderia abrir bastante oportunidades. É um curso com bastante, sim, um Com leque bastante bastante. abrangente. Exato. Quando terminou o curso, quais eram as suas expectativas para o início da carreira? Terão sido correspondidas? No início, em termos de expectativas, a finalidade era realmente entrar para a indústria. Ainda não teria uma área em específico que quisesse explorar em mais detalhe, mas durante o curso, por exemplo, o que mais me entusiasmava seria o estudo de métodos, tempos, análise das tarefas, de uma forma de as tornar mais rápidas, utilizando menos recursos. Era uma área que sim, e até cheguei a tirar formações mesmo de métodos e tempos. Certo. Mas, voltando ao estágio, quando para aqui vim, foi me foi apresentado para poder fazer, e era uma necessidade que havia, era na área da gestão de stocks. Certo. E que até hoje é as minhas principais funções, na área do provisionamento e gestão de stocks. Que não seria aquilo que eu estaria, ou que estava tão a querer ir para a indústria fazer, mas O que acabou por se concretizar. exatamente, sim, não acaba por ser uma área que também me satisfaz. Quando entrou no percurso profissional, quais foram as dificuldades assim que enfrentou? Eu penso que isto, se calhar, uns mais que outros, mas a falta de experiência, a falta de tato, às vezes, para os assuntos que nos são apresentados. Nós somos dotados durante o curso com ferramentas, conhecimentos, mas realmente não há nada como a experiência no terreno. Certo. Vão-nos sempre depois aprimorar as capacidades que só a experiência nos consegue dar. Isso é uma realidade. Por muito boa que seja a nossa formação, e nesse caso temos universidades que estão ao nível do melhor que existe, realmente depois a experiência será aquilo que nos dá. Eu posso fazer uma analogia, e até com um professor que dizia que nós andamos a estudar para ter uma licença para trabalhar. Certo. Não será tão linear quanto isso, não é? Mas eu faço a analogia às vezes como tirar a carta de condução. Não é? Nós tiramos a carta de condução, temos a licença para conduzir, mas ainda vamos deixar o carro ir abaixo algumas vezes até termos o perfeito à vontade no trânsito. Não é? Pronto, São competências que são obviamente no trabalho. separando um bocado as coisas, não é? Mas dá para ter a ideia do que. E acho que foi a principal dificuldade que temos, não é? E o receio às vezes até de podermos falhar por causa disso. Mas pronto, não há nada como o tempo e essa experiência há de vir. Muito bem. Eu creio que sim. Todos passamos por essa dificuldade. Para ser bem sucedido nesta área, quais são as características que considera serem necessárias? Além das bases que temos, que nos são dadas, as ferramentas que nos são conhecidas durante a nossa formação, e hoje fala-se muito das soft skills, não é? Sim. E são realmente importantíssimas. A questão da gestão do tempo, a gestão dos relacionamentos dentro da empresa. Depois ter um sentido crítico e de análise apurado, porque é aquilo que nos vai ser pedido. E depois sermos criativos na criação de soluções quando analisamos e identificamos problemas. E outra coisa que temos que ter é a facilidade de adaptação ao dia a dia e às mudanças que possam surgir. Para além de um agente de mudança no sentido de temos que mudar,
não, temos que ser um agente de mudança no sentido de quando ela surge por questões exteriores à organização, de ser capazes de ser um elemento que ajuda a resolver, né, e a ultrapassar essa mudança sem pôr em causa o desempenho da organização. Sim, até porque acima de tudo, e agora conseguimos perceber isso até com o aumento da inflação e tudo, que temos de nos readaptar, não é? Sim, além dessas, porque os custos, por exemplo, até houve escassez de matérias-primas, Sim, capazes depois de tentar ultrapassar isso, resolver da melhor forma, às vezes mudando um produto ou uma matéria-prima que estava a ser utilizada e que agora já não é possível utilizar, dada a escassez de mercado, fazer uma substituição, fazer todo, ou a redefinição de um processo. Tudo isso são questões que nos podem surgir diariamente, e agora então as questões climáticas que nos obrigam realmente a repensar a forma de produzir. Avançamos agora para outro tópico. Quanto às funções que desempenha mais na empresa, quais é que são atualmente as funções que desempenha e se eram aquelas que esperava quando terminou o seu estágio, e como o seu estágio já foi em 2007, se variaram até 2022, a época que estamos agora? Sim, as funções que queria exercer desde o início foram determinadas nos estágios, que era uma necessidade que havia, foi na gestão de stocks, e basicamente o que me foi pedido foi criar uma ferramenta que permitisse determinar o que, quando e quanto era necessário, ou seja, um pequeno MRP, não é? De forma a planearmos realmente as necessidades materiais de forma ou em tempo útil. Nessa altura, basicamente era isso a minha função. Depois, com o enrolar dos anos, foram atribuídas outras funções, mas as principais foram sempre e são sempre nos aprovisionamentos, que além das gestão de stocks, temos os armazéns e a procura da aquisição, digamos, de matérias-primas. Tudo isso entra nas minhas funções. Depois desempenho várias outras, de apoio à gerência, sou também, acompanho e ajudo nos processos de certificação do produto, faço custos, determino custos, sou também o elo de ligação entre a empresa e organizações externas à empresa que nos dão consultoria, por exemplo, na higiene e segurança no trabalho. E para além depois da execução de mapas, indicadores De outras funções que ajudam depois a gerência na tomada de decisões. Claro. E entendo que um engenheiro gestor industrial é imprescindível para uma empresa, nos contextos de empresa? Eu acho que sim, e o curso em si é mesmo isso, é preparar pessoas, dotá-las de ferramentas e até de sensibilidade já para aquilo que é a indústria, mas diferentes áreas e diferentes tipos de indústria. Um gestor industrial, basicamente, e de forma muito linear, tem que ser capaz de identificar problemas na indústria e resolvê-los tornando processos, tarefas mais simples, com menos recursos e mais eficientes, mais eficientes. Que aspectos e competências considera importantes na prática de um engenheiro e gestor industrial? Características que temos que desenvolver, a comunicação com os outros. Temos que ser capazes, por exemplo, a comunicação é importante, a relação com todos os colaboradores, por exemplo. Temos que ser capazes de transmitir inteiramente a mensagem que queremos e temos que ser capazes de saber ouvir, de forma também a reunirmos o maior número de informação que nos possam depois também identificar necessidades que temos que posteriormente resolver, possam melhorar o desempenho da organização no todo. Claro. Relativamente à empregabilidade do curso de Engenharia Industrial, qual é a sua opinião? Confesso que não ando muito a par, digamos assim, de ofertas. Claro. Felizmente não ando
procura, mas surgem, é regular vermos, sejam até em aplicações tipo LinkedIn ou Sim, até sim. em sites especializados a procura de engenheiro industrial. E a minha opinião é que a indústria precisa mesmo deste tipo de engenheiros, porque são este tipo de engenheiros que têm a tal sensibilidade e a preparação de enfrentar aquilo que a indústria em si, em termos de otimização de processos, de métodos de trabalho, até da implementação de projetos, precisa. Quanto a outro tipo de engenharia, obviamente, que até são mais técnicas, mais só para algo mais específico, poderão, obviamente, também ter capacidades de gestão. Aqui, para além da engenharia, não é, que temos de criar, temos também de saber gerir e implementar. E isso na indústria é o dia a dia. Por isso, Claro. a indústria precisa de pessoas formadas com o objetivo de realmente Serem gestores industriais. Nós ouvimos muito, por exemplo, aquela expressão de que um engenheiro em gestão industrial é aquele que depois dentro do processo fabril e da empresa é aquele que apaga os fogos porque mais ou menos consegue controlar. Sim, Percebe mais ou menos. tinha outra analogia que o professor também nos dizia, que o nosso curso, comparando com a medicina, é medicina de clínica geral. Sim, exatamente. Pronto, isto depois consegue identificar, consegue até resolver. Depois, se resolve, identificar, olha, é preciso uma máquina ou uma alteração numa máquina porque se fizer de certa forma vai ser mais rápido ou o produto vai sair melhor. Claro. Nessa altura, se calhar já não é engenheiro industrial que vai atuar, será um engenheiro mecânico que vai atuar sobre a máquina e a melhor forma de alterar de forma aquilo que foi, digamos, pedido. Pronto, e ele fazia muito essa comparação com a medicina. Não temos uma especialização, poderá ser feita, a posterior, porque depois também podemos enverdar por várias áreas mais concretas. Não é? Claro. Mas o curso dá-nos essa possibilidade de escolhermos depois também dentro dessa abrangência toda que é permitida, não é? A formação em Portugal de engenharia industrial acha que é reconhecida lá fora, internacionalmente? Eu não tenho assim muitos dados que possam fundamentar uma resposta concreta, digamos assim, mas partindo, por exemplo, do princípio que as nossas instituições de ensino, as nossas universidades estão ao nível das universidades de qualquer parte do mundo, partindo desse pressuposto, partindo do pressuposto que nós temos também até qualidades intrínsecas que nos sermos facilmente adaptados As soft skills, não é? as tais soft skills que o trabalhador português é valorizado lá fora por isso. Eu creio que sim, que não teremos nada a menos, se calhar até pelo contrário, qualquer outro engenheiro formado noutro país. E da mesma forma que a indústria em Portugal precisa, a indústria no estrangeiro também há de precisar deste tipo de profissionais que possam tornar a indústria melhor. Quais considera ser as maiores vantagens e desvantagens desta profissão? Acho que já mencionei um bocadinho, mas será isto. Claro. Será o engenheiro industrial dentro da indústria pode desempenhar variedíssimas funções em diversos departamentos, sendo que poderemos estar mais vocacionados para a gestão de produção, gestão de métodos, processos, mas depois também podemos ir para a gestão da qualidade e implementação desses sistemas de qualidade, consultadoria, por exemplo, tenho um colega que faz basicamente só a consultadoria a nível de layouts, Claro. da determinação de layouts, de melhoramento de layouts em empresas. Há uma panóplia de áreas e atividades que podemos desempenhar. O que, lá está, comparando o médico de medicina geral com um médico que tenha uma especialidade, poderemos depois, em algumas áreas, não
ter o conhecimento tão técnico, por exemplo, um engenheiro mecânico tem Claro. de engrenagens. Acabamos por ser mais e polivalentes. Sim, exatamente. Exatamente, e é uma palavra adequada, que é a polivalência do nosso curso. Sendo que, por exemplo, na indústria, depois também vai depender. Se fores para uma indústria ou para uma empresa mais pequena, se calhar vais desempenhar muitas mais funções Certo. em todo o circuito da empresa, que se fores para uma grande ou uma enorme empresa, em que se calhar só vai estar num departamento e se calhar junto com meia dúzia de outros engenheiros, não é? Enquanto se calhar numa empresa mais pequena até vais ser o único E vai desempenhar. e vais desempenhar um leque Mais muito mais alargado funções. de funções. Uhum. Então, eu tenho colegas que só trabalham na implementação de sistemas de qualidade, eles ISO 9000, as OSHAs e assim. Tenho outro que realmente é só mesmo no estudo de layouts, implementação de layouts em empresas, e tenho outros que trabalham mesmo no chão de fábrica, na gestão da produção mesmo. E há outros até que nem foram para. Eu tenho um que está nos serviços, numa empresa de transportes. Mas também nessas empresas, em termos de serviço, também temos como melhorá-los. Exatamente. Claro. Processos e procedimentos que essas empresas têm. Por isso, é realmente um curso que nos dá uma abrangente de oportunidades e de escolha. Uhum. Ora, passaremos a abordar então outro tópico que tem a ver com a satisfação pessoal e a realização profissional. Se sente realizado profissionalmente e também como é que faz a sua gestão do tempo, quer vida pessoal, quer a vida de trabalho, se não interfere muito, claro que interfere sempre a vida profissional com a vida pessoal, mas como é que tudo isso se desenvolve? Bem, eu profissionalmente, em termos de realização profissional, nunca devemos estar satisfeitos, mas estou feliz naquilo que faço, estou feliz nesta empresa. Assim. Estou levando uma boa estrutura, uma boa equipa, um bom ambiente, por isso não tenho. Foi-me dito no início, nos primeiros anos de trabalho, para tentar não ficar na mesma empresa mais de 2 anos. Os primeiros 10 anos, tenta não ficar mais de 2 anos na mesma empresa. E eu entendi isso e até respeito, porque é no sentido de criar mais conhecimento, novas experiências, que isso também nos dá bagagem, digamos assim. Claro. Mas por outro lado, no meu caso, e até tinha isso em mente, não se passou dessa forma. E fui crescendo dentro da empresa, fui aprendendo, porque temos que ter essa disposição de também estarmos sempre aptos para aprender e para evoluir. É-nos dado essa possibilidade aqui, temos também outras experiências que temos aqui, ficando cá, que se calhar se isso não as iríamos ter. Por isso, posso-me considerar que estou feliz e contente nesta empresa. E considera que o seu trabalho lhe permite ser criativo e de tal forma, com já tantos anos de Louropel, de inovar a empresa? Assim, isso também depende um bocado das funções. As minhas funções mais em específico não será tanto na inovação. Eu associo mais a inovação, por exemplo, ao departamento de desenvolvimento, não é? Sim. Não estou tão inserido nessa área. Mas temos que ser criativos no dia a dia, nos problemas que nos surgem. Temos que ser depois criativos na criação da solução também, na ajuda da criação da solução e trabalhar para isso. E de certa forma isso também inova, de alguma forma, digamos que A empresa, a forma de trabalhar dentro da empresa. Falar também na gestão de tempo, em termos de gestão de tempo, temos que ter sempre também atenção a uma coisa. Dentro da empresa, por exemplo, às vezes podemos correr o risco, porque às vezes temos muitas tarefas a desempenhar e podemos correr às vezes o risco de nos perder nas pequenas tarefas, que se calhar às vezes não são tão importantes para a empresa, como são muitas, se calhar às vezes estamos lá nessas pequenas tarefas
e vamos protelando um bocadinho aquelas que se calhar necessitam de mais atenção e mais rápido e essa gestão tem que ser feita e importante, porque às vezes temos de largar, são muitas tarefas pequenas, mas se calhar não tem importância de Uma tarefa grande que podemos estar a protelar sem necessidade. Com a vida pessoal é perfeita, levanto-me às 6h30 da manhã, depois é lá, tratar da filha com ajuda, mudar para a escola, normalmente às 8h30 estou na empresa, volto às 6, saio para a minha vidinha, fazer um desportozinho e estar com a família. Obviamente que há alturas que se tens uma tarefa que te obriga a um bocado mais de tempo que tens que retirar ao teu fim de semana, por exemplo, ou durante a noite, tens de estar predisposto a isso, porque tens de também ter o sentido de responsabilidade para com a empresa onde estás, para com a organização que estás, não é? Não podes desligar o clique sempre quando às 6 horas sais daqui, por exemplo, não é? E desligas o interruptor e não é? Tornas a ligar. É um facto às muito vezes interessante temos que ter um equilíbrio, não é? Porque também não sou muito apologista de descurar a vida pessoal, a vida familiar em detrimento da vida profissional. Tem que haver um equilíbrio em tudo e um bom senso para que as coisas resultem, não é? Cada caso é um caso, eu vejo isto desta forma, não retirando a responsabilidade que temos de ter perante a empresa, que dá menos ao sustento, não é? Mas equilibrando também, não retirando de todo, ou só pensando no trabalho e retirando o bem-estar familiar. É a sua maneira de ver as coisas e será certamente a melhor. O que é que ainda gostaria de vir a fazer como profissional de EGI? Eu, para além daquilo, eu já falei que gostaria muito de estar naquela área da avaliação de métodos e tempos, mas atualmente o que eu quero é continuar. Obviamente que não podemos descurar o futuro se estarei cá ou não, ou se surgir alguma oportunidade de alguma forma que eu possa vir a aceitar fora da empresa ou não. Neste momento não penso nisso, sinceramente. O que penso sim, e como profissional nesta área de engenharia e gestão industrial, é continuar a desempenhar e ajudar a organização no melhoramento da utilização de recursos e do desempenho. Sim. Avançando então para a parte relacionada com o sistema de informação e de produção. A empresa, a Laropel, utiliza algum suporte e apoio à gestão da produção. De que tipo de Enterprise Resource Planning, ERPs, que são programas específicos encomendados pela empresa, programas desenvolvidos dentro da empresa, algumas folhas de cálculo? Respondendo a essa questão, nós não temos um ERP, ou seja, um software, um sistema integrado de gestão a esse nível, não é? Em que faz a ligação entre todos os departamentos. Temos sim programas desenvolvidos internamente, à medida das necessidades identificadas, que nos vão auxiliando nessa gestão da produção. Ainda há pouco falei no MRP que desenvolvi, na altura até foi mesmo à base de folhas de cálculo, que foi criada e ainda está em utilização. Mas sim, são vários programas. Depois temos obviamente um software para a parte financeira, temos um software para a gestão de recursos humanos, mas não um sistema integrado. São mais partes específicas. Um ERP normalmente é um sistema, um software que integra todos os departamentos, não é? Há uma ligação entre os departamentos e faz a gestão de recursos a esse nível. Nós não, temos então programas informados criados internamente pelo nosso departamento de informática e tecnologia de informação, que são feitos à medida das necessidades que temos e adaptados aqui à dinâmica da empresa.
Quem é que definiu as necessidades de tratamento da informação da produção? Terá sido uma pessoa, uma equipa? Aqui é esse tipo de decisão cabe sempre à gerência. Se é uma equipa, obviamente, é em consonância com chefes de secção Certamente, sim. e outros departamentos. Mas normalmente cabe à gerência esse tipo de decisão e a identificação da necessidade realmente de algo que se tenha que implementar. Que processos ou tarefas de gestão da produção são apoiados por esses programas que vão desenvolvendo à medida, ou, lá está, ferramentas informáticas auxiliares? Enfim, e realmente não é a minha área Claro. de intervenção. Mas pronto, desde do planeamento das necessidades materiais, na própria produção, a gestão das encomendas, da produção de encomendas, da preparação dos materiais para encomendas. Existem programas de auxílio a esse tipo de tarefas. Normalmente são os chefes de secção e depois do departamento que têm acesso a esses dados, a essa informação e ao tratamento desses. E têm todos os mesmos privilégios nesse acesso? Sim. Dentro daquilo que é usado, sim. Obviamente que há procedimentos e tarefas. Normalmente eles têm o acesso que eles têm é igual, digamos assim. Por nós, é esta a parte. Eu gostaria de acrescentar alguma informação ao que foi debatido aqui. Não propriamente. Olha, fico-vos com algo que também o nosso grande mentor de curso nos dizia, o professor Dr. Albino Reis, que era o KISS, que dizia keep it simple and short. Ou seja, basicamente é fazer as coisas sempre o mais simples possível. Pragmatismo. E o mais rápido possível e pragmatismo, exatamente, na execução das tarefas e exigimos o maior sucesso durante o vosso curso, de forma que daqui a pouco tenhamos mais uns engenheiros no mercado a resolver os desafios futuros que vão ser muitos, com certeza. Obrigadíssimo. Temos então a agradecer ao Sr. Engenheiro Hernani e também à Loropel pela disponibilidade e prontidão na resposta e também na entrevista. E pronto, se assim é, podemos então ir visitar a fábrica em si? Sim, vamos. Era de tal forma importante? Sim, vamos então. Vamos a isso. Vamos a isso. Da fábrica aqui dentro do chão de fábrica. Ok, muito obrigado. Na visita às instalações produtivas da Loropel, foi possível conhecer um dos processos da produção de botões, o botão de poliéster. Assim sendo, o engenheiro Hernani Barros, que nos acompanhou durante toda a visita, explicou-nos que numa primeira fase a resina é introduzida em tinas. A Loropel utiliza uma resina eco-friendly cuja composição é de 42% de material biodegradável, o que evidencia desde logo a sua preocupação com o meio ambiente. Posteriormente, é acrescentado um pigmento, consoante a cor desejada obter no final do botão. Feito isso, é adicionado um catalisador, que acelerará o endurecimento da resina. Esta é posteriormente depositada em cilindros, cuja centrifugação faz com que a resina acelere o processo de endurecimento numa camada mais uniforme. Passado este processo, obtém-se então uma placa ainda flexível. Seguidamente, estas placas são estendidas e cortadas em discos. O engenheiro faz ainda uma ressalva de que a rede resultante deste processo de corte será reciclada e reintroduzida noutro processo de produção da empresa. Posteriormente, e já endurecidos os tais discos, resultantes da corte da placa, seguem para o torneamento, onde será dada a forma final do botão, bem como os furos. Por fim, os botões seguem para uma unidade de acabamento, onde será atribuído o polimento a cada botão,
conforme o solicitado pelo cliente. Para isso, podem ser submetidos a 2 processos: a úmido, onde os botões serão colocados em tanques rotativos com cerâmica, abrilhantador e água, e para um maior brilho, podem ser inseridos num tambor rotativo com esferas de madeira, que com a centrifugação conferem o brilho ao botão. Por fim, os botões seguem para a unidade de embalamento para poderem então ser expedidos pelos 4 cantos do mundo.